Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Segunda-feira, dia 23 de fevereiro, estamos na primeira semana da Quaresma. Eu sou o Padre Tiago. Esta é a nossa palavra de fé. Meditaremos hoje com o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 ao 46. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, o tempo da Quaresma deve fazer brotar em nós cada vez mais os sentimentos para aquilo que a Igreja chama de obras de misericórdia. As obras que fazem com que nós tenhamos os mesmos sentimentos de compaixão e misericórdia que Jesus teve. Toda penitência quaresmal deve ter como ponto mais alto a conversão daquilo que é supérfluo, daquilo que é acúmulo, em caridade, em partilha. Trata-se de entender que a nossa vida só tem sentido quando partilhada com os irmãos. Por isso, o Evangelho de hoje é muito claro e bastaria que nós o lêssemos com calma várias vezes para entender o sentido de toda mensagem cristã. Jesus muda todo o sistema da lógica religiosa dos fariseus, pois transforma a fé numa atitude concreta e não apenas numa prática legalista, como os fariseus queriam. Ele faz com que a religião verdadeira seja a atitude concreta e real de amor, e não simplesmente o cumprimento de ritos. É isso que o Espírito da Quaresma deve trazer para cada um de nós. Convertermos também a nossa religiosidade. Fazer com que a nossa prática de fé não seja apenas uma repetição de gestos ou um cumprimento legal, mas que tenha na caridade, na compaixão para com quem sofre,
o seu ponto principal. Vejam, Jesus no dia do julgamento ensina para nós, não vai perguntar para nós quantas missas fomos, quantos terços rezamos, qual era o valor do nosso dízimo, não vai perguntar nada disso. Vai perguntar o quanto que a gente amou, o quanto a gente fez o bem para o próximo, o quanto a gente foi capaz de enxergá-lo no pobre, no doente, no marginalizado, no estrangeiro, naquele que não tinha roupa, naquele que não tinha leito para dormir. Essa é a pergunta final que todos nós um dia responderemos diante do Rei. Responderemos o quanto nós oferecemos o nosso amor para com quem precisava dele. Às vezes, as pessoas infelizmente usam desse discurso para poderem transformar Jesus apenas em um Messias ideológico, ou talvez apenas em um líder político. Não é nada disso. Jesus para nós é Deus, é o Senhor, é o Messias. E por isso, todo drama humano também é algo que diz respeito à sua missão. Jesus nos ensina sobre o céu, nos aponta o caminho, mas nos faz enxergar as dores do ser humano. Por isso, nós, quando enxergamos um pobre, um doente, um estrangeiro, um nu, um preso, um sem-teto, como a campanha da fraternidade desse ano nos ensina, nós não enxergamos ali apenas uma questão política ou ideológica. Nós enxergamos o próprio Cristo. Essa é a grande novidade da fé cristã. Enxergar no ser humano que sofre o próprio Cristo sofredor. Ninguém vai para o céu se não tiver os sentimentos de Jesus. Ninguém alcançará o reino preparado pelo Pai sem enxergar Jesus naquele que sofre. Escolha uma prática de misericórdia nessa quaresma. Procure fazer uma visita a um doente. Procure auxiliar uma instituição de caridade, especialmente alguém que cuida de doentes, alguém que cuida de pobres. Procure ajudar obras sociais da sua paróquia. Com certeza, aí perto de você, tem algo que está visível aos seus olhos, ao qual você pode fazer a diferença. Enxergue Jesus naquele que sofre, pois senão você não o enxergará no reino dos céus. Deus abençoe a sua semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.